Como vimos no último episódio, a década de 80 foi muito produtiva para a música evangélica brasileira. Grupos e bandas surgiram em várias partes do país, trazendo riqueza musical, poesia e um desejo profundo de experimentar os muitos estilos que compõem a nossa cultura. Era um tempo de ousadia. Se antes a música da igreja se apoiava em hinários e traduções, agora havia uma nova geração decidida a cantar o evangelho em sua própria língua, com os timbres e sotaques da terra. Você lembra a primeira vez que ouviu um baião? Ou um samba discreto acompanhado por um violão solto e convidativo? E de repente todo o salão da igreja cantando como se aquilo sempre tivesse feito parte do culto? Pois é, quando o Milad apareceu em 1984 em Goiânia, foi mais ou menos assim. Um e se coletivo que virou ministério, estrada e discos que até hoje soam como novidade. O nome já dizia muito, Ministério de Louvor e Adoração, Milad. Mas a atitude dizia tudo. Evangelizar com arte, valorizar a cultura brasileira e provar que a música evangélica não só podia, mas devia ter tempero nacional sem perder a profundidade espiritual. A primeira formação do Milad reunia nomes que juntos se tornariam referência. Nelson Pinto Júnior, o Nelson, Nila Munguba, Wesley e Marlene Vasques, José Roberto e Valdívia Prado, João Alexandre, Cid Caldas, Roberto Barros, Abraham Gamboa, Toninho Zimmer. Não era apenas um grupo musical, mas uma comunidade criativa formada por amigos que compartilhavam fé, dons e a mesma convicção de que a música podia ser ponte entre a igreja e a cultura. O pontapé inicial foi dado com Água Viva de 1985, um álbum que chegou de mansinho, mas com canções que permanecem até hoje. Enquanto eu calei, Pai Nosso, perto está o Senhor. Músicas que soam íntimas e congregacionais ao mesmo tempo, capazes de transformar qualquer sala em um espaço de adoração viva. Uma curiosidade é que na faixa de abertura, Muitos que Procuram, o grupo convidou músicos bolivianos que tocavam no centro de São Paulo para participar. O resultado foi uma sonoridade legitimamente andina, prova de que o Milad já nascia aberto ao diálogo cultural. Muitos que procuram, sem achar a solução, por caminhos que não conduzem à salvação. Logo depois, veio a sequência ousada que consolidaria o grupo, Milad 1, de 1986. Nessa fase, João Alexandre foi um dos principais compositores, trazendo para o grupo a elegância harmônica da MPB, combinada com o coração pastoral herdado dos vencedores por Cristo. O resultado? Melodias belas, letras cheias de graça e realismo, e a sensação de que era possível cantar o Evangelho com profundidade e, ao mesmo tempo, com leveza. A presença de João foi tão marcante que, mesmo após sua saída, pouco depois do Milad 1, suas canções continuaram aparecendo em discos seguintes. Clássicos como Pra Cima Brasil e Olhos no Espelho foram eternizados nas vozes do Milad, carregando sua marca e se tornando hinos para uma geração inteira. O Milad tinha uma visão clara: adorar e evangelizar em tempo integral. Isso significava estrada. Muita estrada. O grupo viajava o país em um ônibus adaptado com beliches, que também servia para carregar o equipamento de som. Dormiam em uma cidade, acordavam em outra, revezavam o volante, montavam e desmontavam toda a estrutura que levavam. A vida comunitária era tão importante quanto os palcos. É claro que havia resistência, guitarra, bateria, percussão, tudo isso parecia demais para parte das lideranças dos anos 80. Mas o Milad respondeu com música, mansidão e excelência. O repertório ia do baião ao samba, do frevo ao choro, sempre a serviço da palavra. Em entrevista, João Alexandre resumiu bem: era hora de parar de ser americano de segunda e assumir uma brasilidade de primeira. O público entendeu.
Praças lotadas, teatros cheios, igrejas cantando. O grupo chegou a se apresentar em um evento chamado Jesus in Rio, que aconteceu em paralelo ao Rock in Rio de 1984, símbolo perfeito de um tempo em que a juventude evangélica clamava por uma trilha sonora para chamar de sua. No meio dessa história, há canções que se tornaram joias atemporais. Não Tenha Sobre Ti, escrita por Jefferson Ferreira e Josué Rodrigues, recebeu arranjo delicado de cordas e vozes no Milad 1, transformando-se em um clássico que atravessou décadas. Olhos no Espelho, com sua poesia sobre identidade e graça no cotidiano, tornou-se trilha sonora de reflexões pessoais e cultos comunitários. Enquanto Eu Calei, baseada na experiência bíblica da confissão, mostrava como a simplicidade podia carregar profundidade. E o Grito Profético de Pra Cima Brasil, de 1990, emprestou esperança a dias nublados e se tornou um símbolo de indignação santa em um período turbulento da política do nosso país. Parte da beleza do Milad estava fora dos palcos. Os bastidores revelam histórias que os encartes não contam. Pais que inicialmente estranharam os filhos vivendo de música e anos depois os abençoaram. Jovens que largaram empregos estáveis por convicção e vocação. Recém-casados que abriram mão de sua lua de mel para estarem na estrada com a banda. Amigos que transformaram a rotina de montar e desmontar o som em liturgia. Ministérios que aprenderam que comunhão também passa pelo cansaço compartilhado. Por isso, quando o grupo se reencontrou para celebrar 40 anos de história no Mackenzie em 2024, não foi apenas um show. Foi um memorial, uma lembrança coletiva de que esse amor pela missão e pelo dono dela dura para sempre. Vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Se olharmos para a discografia do Milad, veremos muito mais que registros fonográficos. Vemos uma linha do tempo em que forma e conteúdo caminham juntos. Os arranjos amadurecem, as letras respiram Bíblia sem cair na rigidez acadêmica, e o repertório conversa com a vida real. Esse equilíbrio é o que tornou o Milad tão relevante. Eles ajudaram a pavimentar a estrada por onde boa parte da música cristã brasileira circula até hoje. E o que fica de tudo isso? Fica a coragem de adorar com aquilo que somos. Fica a lição de que excelência não é enfeite, é fundamento. Fica a memória de um grupo que colocou a vida na estrada para que a igreja brasileira aprendesse a cantar ainda mais com sua própria voz. Fica a certeza de que canções nascidas de joelhos e mãos calejadas podem se transformar em lugar seguro e lar para muita gente. E já que falamos de casas e estradas, no próximo episódio vamos acompanhar um movimento que cresceu em paralelo a tudo isso. Um movimento que, mesmo espalhado pelo Brasil, encontrou unidade e significado na comunhão e no louvor congregacional. Foi ele que invadiu os anos 90, ganhou rádios e palcos da nação e nos deixou hinos que ninguém esquece. Quer entender como isso aconteceu? Então não perca nosso próximo episódio. Até lá!